Olha para os lados aí, vê se tem alguém que você não conhece, sai do teu lugar e dá um abraço nessa pessoa, fala que bom que você está aqui, meu irmão, seja bem-vindo, amém, porque nós estamos recebendo convidados aqui nessa noite, amém, então que o Espírito Santo de Deus possa falar o coração de vocês nessa noite em nome de Jesus Cristo, amém. Hoje é uma noite de festa, hoje é uma noite de poder, hoje é uma noite em que o Espírito Santo de Deus, ele vai ministrar nos nossos corações em nome de Jesus. Amém? Que coisa boa, né? Pode tomar o seu assento. Amém? Vocês que são convidados aí, que vieram aqui como um convidado, espero que você enxergue essa família Mepa como uma família que ama vocês. Amém? E que o Espírito Santo de Deus possa falar o coração de vocês. Essa pessoa que te convidou para estar aqui, ela te ama muito. Amém? Porque ela convidou você para estar no melhor lugar que uma pessoa poderia estar, que é na presença de Deus. Amém? Deus, ele tem dando umas coisas assim interessantes para mim durante esses dias. Nós começamos um jejum aqui. Na terça-feira nós iniciamos um jejum de 12 dias, que vai terminar no sábado, dia 16. E nesses 12 dias, Deus, ele promete fazer muitas coisas. E nesses dias que já passou, nesse jejum, Deus ele já tem mostrado e trazido algumas respostas para nós. Amém? Deus, ele não deixa os seus filhos sem resposta. Obrigado, Neide. Deus, ele sempre tem uma resposta, e a resposta ela nunca chega atrasada. A resposta do Senhor, ela sempre chega no momento certo. E Deus me levou uma palavra. Eu ministrei sobre esse assunto aqui há 3 anos atrás. Amém? Exatamente há 3 anos atrás, eu ministrei sobre esse assunto que eu vou ministrar nessa noite. E quando eu estava ali meditando, Deus me trouxe à memória sobre essa palavra de 3 anos atrás. Então, se você ouviu alguma coisa aqui que você ouviu há 3 anos atrás, talvez não seja mera coincidência, mas eu duvido você se lembrar do que foi pregado no domingo passado. Amém? Por isso que a palavra do Senhor, ela tem uma tendência de se renovar todos os dias. Então olha para essa pessoa cheirosa que está do seu lado e fala para ela assim: não converse comigo durante o culto. Amém? Eu quero ficar atento àquilo que o Espírito Santo de Deus vai falar. Amém? Por isso você está proibido de falar comigo agora, só depois do culto. Amém? E olha que a cara feia para essa pessoa e fala assim: eu estou falando sério. Abre a tua Bíblia no livro de João. Livro de João, capítulo 19. Como eu disse aqui na introdução, nós estamos no portal de Peça, de Páscoa. Amém? Hoje entramos num portal e domingo que vem nós vamos comemorar Peça, que nada mais é do que a festa de Páscoa, que significa libertação, passagem. Só que não tem como você introduzir uma festa que vai acontecer sem antes você falar do principal dessa festa, que é Jesus Cristo. Amém? Então essa palavra vai ser uma preparação para o domingo que vem, que nós vamos comemorar a Páscoa. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai
falar muito ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. O que você precisa é só rasgar o seu coração, abrir o seu coração e pedir para o Espírito Santo de Deus falar com você. Amém? João 19, vamos ler do texto do versículo 28, o versículo 29 e o versículo 30. João 19, versículo 28, 29 e 30. E depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. E estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo num isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Agora vamos dar um pulo lá em Marcos 15, verso 37 e 38. Marcos 15, verso 37 e 38. E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Vamos ler de novo o verso 37 e 38. E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. São dois discípulos de Jesus Cristo, cada um narrando a história de uma forma diferente. Mas o mais interessante de tudo nessa história é que quando Jesus estava na cruz e ele viu que tudo já estava completo, terminado, a Bíblia diz que ele dá o seu último suspiro, ele busca força da onde não existia mais, e ele dá um brado, um grito, dizendo: está consumado. Eu terminei o propósito, eu terminei o plano que Deus tinha para a minha vida. O que eu quero que você entenda nessa noite, que todo o propósito de Deus nas nossas vidas leva para um destino de sucesso. Todo o plano de Deus, todo o propósito que Deus tem para a nossa vida nos leva para um destino, mas um destino de sucesso. Eu quero que você entenda nessa noite que Deus nunca projetou algo a seu respeito que não seja para te abençoar. Deus nunca planejou nada para você que não seja para te abençoar. Então, por mais confuso que seja na nossa mente, no nosso coração, aos olhos do Senhor nada é confuso, tudo tem um propósito. Amém? Porque às vezes a gente não entende e a gente entra num estado de confusão. Mas para Deus não existe confusão. Aos olhos de Deus não existe confusão. Todo o propósito de Deus para as nossas vidas tem um destino, e o destino é um destino de sucesso. O que a gente precisa entender é que para esse propósito ter um destino de sucesso, ele precisa ser concretizado na nossa vida. E na maioria das vezes nós temos uma dificuldade de não deixar que esse propósito de Deus se concretize nas nossas vidas. No livro de João 14,6, não precisa abrir, Jesus ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que eu quero que você entenda nessa noite é que nós precisamos transformar os nossos pensamentos. Fala para o teu irmão: meu irmão, você precisa transformar os seus pensamentos. Fala para ele, senão você não vai ser capaz de ver a grandeza de Deus na sua vida.
Se nós não mudarmos a nossa forma de pensar a respeito de Deus, nós não seremos capazes de ver a grandeza de Deus nas nossas vidas. E quando Jesus aqui em João 14, ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. De repente você chegou aqui nessa noite, você diz assim: meu apóstolo, eu já estou nesse caminho, já faz alguns anos que eu encontrei esse caminho, já faz alguns anos, só que eu não consigo encontrar uma saída. Já faz alguns anos que eu entrei por esse caminho, mas eu não consigo encontrar uma saída. O que eu quero que você entenda nessa noite, que esse caminho não é para você achar uma saída. Esse caminho é para você achar um propósito. Amém? Esse caminho não é para você encontrar uma saída. Esse caminho é para você encontrar um propósito, é para você encontrar um destino. Fala para o teu irmão assim, fala: meu irmão, propósito e caminho não tem saída. Amém? Deus, ele tem um propósito. Deus tem um projeto. E às vezes nós estamos interessados em buscar uma resposta, uma saída para o nosso problema, uma saída para aquela situação que nós estamos vivendo. E o Senhor diz para mim, diz para você: não existe saída, existe propósito. O propósito, ele precisa se cumprir. Porque se o propósito não se cumprir, nós não vamos ver as bênçãos do Senhor se concretizando nas nossas vidas. Vocês estão entendendo até aqui ou não? Sim ou não? Meu apóstolo, o que tem a ver com Jesus Cristo dando o brado dele ali na cruz? Tem a ver que Jesus Cristo foi fiel até o final com o seu propósito. E não foi um propósito qualquer, foi um propósito dolorido. Amém? Que talvez, humanamente falando, eu nem você conseguiríamos dar sequência nesse propósito. Talvez uma situação tão pequenininha já é o suficiente para nos paralisar, para nos tirar do caminho, para roubar a nossa fé. Mas Jesus sabia o propósito. Fala para o teu irmão assim: Deus tem um propósito na sua vida. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 3,14, o apóstolo Paulo disse: eu prossigo para o alvo. O apóstolo Paulo, ele não pegou uma outra saída. Ele não pegou um caminho clandestino, uma bifurcação. Ele não pegou atalhos. Ele prosseguiu para o caminho do propósito de Deus para a sua vida. O apóstolo Paulo entendeu exatamente o que significava um propósito, um plano de Deus para a sua vida. E ele seguia aquele caminho, ele seguia aquele propósito. Mesmo no meio daquele caminho, no meio daquele propósito, encontrando dificuldade, encontrando lutas, encontrando traição, encontrando desafeto, encontrando incredulidade, ele prosseguiu no alvo. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Amém? Já há alguns dias eu estou falando que Deus tem planos, que Deus tem projetos. Mas nós precisamos prosseguir para esse alvo. Precisamos dar continuidade. Amém ou não amém? E dar continuidade não é para qualquer um. Somente os corajosos, somente os escolhidos conseguem dar continuidade no propósito. Quando Jesus, ele disse aqui: está consumado. Jesus, ele estava dizendo para Deus, ele estava dizendo para o Pai: Pai, eu cumpri o plano à risca. Tudo que o Senhor determinou, tudo que o Senhor pediu, eu cumpri à risca. E o mais interessante de tudo, eu quero abrir um parênteses aqui, que tudo que Jesus, todos os planos, todos os projetos que Jesus cumpriu, Ele não cumpriu como Deus. Amém? Entenda isso. O apóstolo Paulo fala que Jesus se despojou da sua glória e se fez homem. Tudo que Jesus fez, Ele fez como homem, para provar para mim e para você que a gente consegue vencer,
para provar para mim e para você que tudo é possível aquele que crê, para provar para mim e para você que tem jeito sim, em nome de Jesus. Porque seria muito fácil se ele tivesse feito tudo isso como Deus. Seria uma embolia na nossa mente e não tinha como comparar Jesus Deus com tudo que ele passou com um plano qualquer de um homem. Mas Jesus, ele fez questão de se despojar de tudo e dizer: eu vou cumprir esse plano como homem, como ser humano, que sente dor, que chora, amém? Que tem sentimento, que tem vontade de desistir, que tem vontade de falar: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a sua. Você acha que Jesus naquele momento ele não sabia o preço que ele tinha que pagar? Claro que ele sabia. Você acha que não passou na cabeça de Jesus naquele momento: meu Deus, bem que o Pai podia mudar essa história, eu desisti? Ele era homem, ele tinha sentimento. Mas Jesus, ele foi até o final, e ele cumpriu um propósito, e ele disse: está consumado. Tudo que o Senhor me designou, me orientou, eu fiz. Isso é a coisa mais linda que existe. E por isso que ele fala: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Depois que tudo estava consumado, depois que tudo estava concretizado, Jesus, ele fala para o Pai: agora eu estou devolvendo aquilo que o Senhor me deu, eu estou devolvendo de volta para o Senhor. A ti entrego o Espírito. Isso é muito forte, amém? Porque Jesus, ele foi tentado como homem. Mas a pergunta que eu faço para você nessa noite: para quem você tem entregado o teu espírito? Você tem entregado as tuas vontades, os teus desejos, os teus planos ao Senhor? Ou você tem entregado o teu espírito à vaidade, à prostituição, ao adultério, à mentira? Para quem você tem entregado o teu espírito? Jesus, ele não se turbiou, ele disse: para ti, ó Pai, ó Deus, eu entrego o meu espírito. Isso é algo que precisa ficar marcado. O interessante é que quando você lê lá em Marcos 15, 37, você lê também em Mateus 27, 50, dizendo que Jesus, ele deu um brado, ele deu um grito, e ele diz: está consumado. Esse grito de Jesus aqui, essa declaração de Jesus, não foi um grito ou um gemido de um homem derrotado, sabe? Mas foi um grito aqui triunfante de um homem que venceu. Ali não foi um grito de uma ovelha, foi um grito de um leão. Jesus, ele buscou força, ele deu um grito dizendo: eu não fui derrotado, eu venci. Amém? Porque às vezes nós estamos dando grito de desespero, gritos de derrota, porque o diabo tem triunfado e tentado nos derrotar, e às vezes nós gritamos: Senhor, me tira daqui, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Mas Jesus deu um brado dizendo: está consumado, eu venci, diabo. E é essa certeza que nós temos que ter no nosso coração, um grito de vitória, um grito triunfante, que o Filho do nosso Deus, o Salvador, bradou naquela cruz do Calvário. Gente, tudo isso era uma preparação para a festa de Páscoa. A festa de Páscoa, ela teve um outro sentido, nós vamos aprender no domingo que vem, amém? A festa de Páscoa para os judeus tinha um sentido, mas depois da entrega do verdadeiro Cordeiro Pascual, a Páscoa passou a ter um sentido diferente. Porque Jesus, ele cumpriu todo o
plano e o propósito de Deus nessa terra. E aí eu pergunto para você nessa noite: você tem pelo menos tentado cumprir os planos que Deus colocou no teu coração? Gente, presta atenção, porque é fácil você obedecer alguém quando está tudo na conformidade de pensamento. Quando nós estamos pensando igual, Mateus, é fácil de obedecer. Agora eu quero ver obedecer quando foge das minhas vontades e dos meus pensamentos e do jeito que eu penso. E eu digo, eu preciso obedecer. Amém? Porque Jesus, ele chega a dizer: Senhor, Senhor, por que me abandonastes? O propósito de Jesus naquele momento no jardim de Getsêmani, depois da cruz, ele sabia que não era da vontade humana passar por tudo aquilo, mas ele abre mão das suas vontades, abre mão do seu achismo e diz: Pai, mesmo sem ter vontade, mesmo sem achar que isso vai dar alguma coisa, eu vou obedecer. Não estou falando que Jesus falou isso, estou falando que nós precisamos falar isso para o Senhor. Eu preciso obedecer, eu preciso ser fiel ao Senhor. Essa palavra está consumado. Quando Jesus, ele dá esse brado aqui, gente, ele não disse: está acabado, eu fui derrotado. Como eu falei aqui, esse grito de Jesus não se tratava de um lamento de uma vítima que foi vencida pela circunstância da vida, mas o grito de um vencedor. Deus vai colocar um grito no seu peito, um grito de vencedor, que vai estrondar os ouvidos do inimigo em nome de Jesus Cristo. Amém? Aonde o inimigo estava tentando colocar um grito de derrota, Deus vai colocar um grito de vitória, um brado de vitória na sua vida em nome de Jesus Cristo. Acredite nisso nessa noite em nome de Jesus. Quando Jesus dá esse brado, quando Jesus dá esse grito, todos os principados e potestades foram derrotados. Fala para o teu irmão assim: o seu adversário foi derrotado, meu irmão. Isso é tão poderoso, que quando Jesus, ele dá o grito dizendo: está consumado, Jesus estava dizendo assim: essa conta foi paga, eu paguei essa conta. Amém? Não existe dívida contra o ser humano. É como se Jesus estivesse dizendo para mim e para você: ei, eu estou te dando a carta de alforria. A partir de hoje você é livre, a partir de hoje você está liberto, a partir de hoje não existe dívida contra você, porque eu paguei o preço, já está consumado. O diabo não tem mais poder contra a sua vida. Ora babaxei canta labas, ora manassuri canta lababaxei calababasuri canta labas. Coloca isso no teu coração nessa noite. Esse grito de Jesus, está consumado, no grego significa tetelestai, está terminado, está consumado, não só hoje, mas para todo o sempre. Será que você consegue nessa noite se sentir livre? Será que nessa noite você consegue se sentir uma pessoa liberta? Será que nessa noite você consegue se sentir uma pessoa que tem um Deus soberano, poderoso, que cuida de você? Será que nessa noite você pode se sentir vitorioso? E é isso que Deus fala para você nessa noite: você é vitorioso em nome de Jesus. Acredite nisso hoje em nome de Jesus Cristo. Jesus tem um plano. Eu sei que o inimigo, ele tenta de todas as formas arrumar situações
situações para tentar nos confundir, mas ele não vai conseguir, gente. Ele não vai conseguir, porque não existe mais história para ele. Jesus já encerrou. Amém ou não amém? Eu só preciso acreditar nessa palavra, trazer para a minha vida no sentido espiritual, entender que os planos de Deus vão se cumprir em nome de Jesus. Olha para essa pessoa que está do teu lado, fala para ela assim: Jesus te ama, meu irmão. Não é gostoso tomar café frio, não. Eu esqueci do café aqui, gente. Misericórdia, não me sirva café frio. Esfriou aqui, né? Rapaz, que ruim. Bebi com tanta vontade. Está consumado. Essa palavra precisa queimar no teu coração hoje. Amém? Tetelestai. Isso é uma palavra de vida. Essa não é uma palavra de um cordeiro. Isso é a palavra de um leão. Quem foi para a cruz foi um cordeiro, mas quem deu o brado foi um leão. O leão da tribo de Judá. Aquele que vem buscar a sua igreja. Aquele que vem montado num cavalo branco, carregando uma espada na mão, vestido com uma couraça da justiça e com um manto da glória. É esse Jesus que você serve. Esse Jesus que deu o brado, que diz: está consumado. Você consegue entender isso ou não? Você consegue mergulhar nessa pessoa de Jesus Cristo? Oh, Paulo, obrigado. Olha só, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, verso 33 e 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, são todas as coisas, e a ele seja a glória para todo o sempre. O ser humano, ele tem uma vontade de conhecer a vontade de Deus. O ser humano, ele busca conhecer essa vontade de Deus. Quem aqui, de todo o coração, tem perguntado para Deus: Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? Qual é o plano e o projeto do Senhor para a minha vida? Porque não tem outra forma de conhecer esse Deus a não ser perguntar para Ele: Senhor, me revela, me mostra qual é o plano do Senhor, qual é a vontade do Senhor para a minha vida. Porque eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a sua vontade, Senhor. Se você não fez essa pergunta ainda para Deus, passe a fazer essa pergunta a partir de hoje. Nas suas orações, amém? Pergunta para Deus: Senhor, me mostra para mim qual é a sua vontade. Deixa eu tomar aqui, o Paulo está olhando para mim lá. Que diferença, né, gente? Que diferença. Durante essa semana, nos meus momentos de oração,
Para quem não sabe, eu estou orando meia-noite, estou orando 6 horas da manhã, estou orando ao meio-dia. Amém? Comecei na segunda-feira, para terça, meia-noite orar. Coloco o relógio para despertar 15 para as 6 da manhã. Oro até 6h45, 7 horas. Depois eu oro entre 11h30 a meio-dia e meio-dia e meio. Estou orando 3 vezes por dia, pedindo para Deus algo para o meu ministério, pedindo algo para Deus, para a minha família, pedindo que o Senhor me mostre algumas coisas que estão no seu coração. Amém? Porque se tem uma coisa que Deus anseia, é entregar os seus segredos para a sua igreja, para os seus verdadeiros adoradores. O que Deus espera de você? Você sabe, Luana? Olha para mim aqui, Luana. Hoje eu estava orando e veio você na minha mente, e eu tive uma visão e vi você chorando e intercedendo por uma pessoa. Amém? Eu sei de algumas pessoas que você ora, porque você manda mensagem para mim. Amém? Só que essa pessoa que você estava orando, depois eu fui descobrir que Deus me deu um sobrenome Dias. E eu falei, meu Deus, o que significa esse nome, Pai? Dias, porque eu sei o primeiro nome, porque depois eu fui procurar saber. E foi exatamente a pessoa que você falou para mim. Eu falei, meu Deus. Eu comecei a tremer e chorar. Eu falei, Senhor. E Deus falou para mim que essa jovem, em uma das suas viagens, fizeram um trabalho para matar ela. E esse trabalho não foi desfeito até hoje. E esse trabalho ele está dando continuidade a cada dia. Só que Deus falou para mim, fala para Luana não parar de orar e não parar de interceder, porque essa jovem vai ser liberta, essa jovem vai ser curada, e essa jovem vai ser restaurada em nome de Jesus. E aí depois eu fui saber que a tua prima, ela tem o sobrenome de Dias. Eu nunca imaginava na minha vida que ela tinha o sobrenome de Dias, porque eu achava que era o sobrenome de vocês. Deus tem um plano. Amanhã você vai procurar ela, e você vai orar junto com ela. Todo o trabalho que foi feito no sul, esse trabalho foi arriado lá no sul para destruir ela. E você vai orar, e vai ser quebrado isso em nome de Jesus. No momento que você tiver, você manda uma mensagem para mim, que eu vou dobrar os meus. Naquele exato momento, Deus está trazendo um mover de restauração e de cura para a vida dela, em nome de Jesus Cristo. Você vai ver, em nome de Jesus. Quais são os planos do Senhor para nós? Salomão, ele disse em Provérbios 19:21, que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece são os propósitos do Senhor. O que prevalece é a sua vontade. Então, o que eu entendo aqui, que não importa quais são os planos do homem, o que prevalece é o plano de Deus. O que prevalece é a vontade de Deus. Por isso que nessa noite o mais importante é você conhecer a vontade de Deus para a sua vida. O mais importante a partir de hoje é você conhecer esse Deus que você serve.
Porque como que eu vou servir alguém que eu não conheço? Que eu não sei as suas vontades? Como que eu vou servir alguém? Então eu preciso passar a conhecer a vontade desse Deus, a conhecer quais são os planos desse Deus para a minha vida. Porque o que eu vejo aqui é que muitas pessoas estão lutando, estão tentando estudar e conhecer os seus planos. Mas o propósito aqui não é conhecer e estudar os meus planos, mas o propósito é conhecer e estudar os planos de Deus para a minha vida. E quando eu entendo isso, eu começo a descobrir que o propósito de Deus é muito simples. Cutuca o teu irmão e fala: o propósito de Deus para a sua vida é muito simples, meu irmão. Quando Jesus, na cruz, Ele deu aquele brado, Ele diz: está consumado. Quais foram os planos de Deus para Jesus aqui nessa terra? Os planos de Jesus Cristo nunca foi curar. Aquilo acontecia porque dele fluía poder. Mas o verdadeiro plano de Jesus aqui nessa terra era mostrar os planos de Deus para essa terra. A verdadeira vontade de Jesus era atrair o reino de Deus para essa terra. Esse era o plano de Deus que Jesus tinha que cumprir nessa terra. Por isso que Jesus sempre, em todos os momentos que Ele teve sede e molharam um vinagre numa esponja e depois enrolaram um isopo e deram para Jesus. Quando Jesus colocou na boca aquilo ali, foi aí que Ele disse: está consumado. Você sabe o que significa isso? Esse esopo foi a mesma erva que os discípulos ou os filhos de Deus no Egito pegaram e molharam com o sangue do cordeiro os umbrais das portas. Quando Deus dá ordem para os filhos de Israel, para que eles sacrificassem um cordeiro na última praga, e passassem nos umbrais das portas, dizendo: a morte vai passar, mas os seus filhos não serão atingidos. Foi exatamente o que Jesus viveu naquele exato momento. Quando o isopo foi até a boca de Jesus Cristo, Jesus disse assim: está consumado. Só faltava isso. Só faltava o meu sangue, que está derramado nessa terra, se cumprir. E Jesus, Ele dá o brado dizendo: está consumado, não tem mais o que falar. Você consegue entender o que o Espírito Santo de Deus está querendo nos mostrar essa noite? Existe algo no plano espiritual, no mundo espiritual, que é nosso por direito, e a gente precisa lutar com todas as nossas forças. Ah, meu irmão, dá uma cutucada no teu irmão aí mais uma vez e diga para ele, fala para ele: não são os seus planos que importam, são os planos de Deus para a sua vida. Entenda isso a partir de hoje, em nome de Jesus. Porque senão a gente vai ficar vagando de um lado para o outro, vai tentando encontrar um propósito que se adapte à minha vontade, aos meus desejos. E Deus está falando: não é desse jeito. É o plano que eu tenho para a sua vida. E os planos do Senhor, na maioria das vezes, aparentemente eles parecem que não se adaptam aos nossos planos, parece que não são iguais aos nossos planos, mas no final tudo se completa e mostra exatamente o que Deus tem preparado para nós. Por isso que nessa noite de Santa Ceia, eu quero que você entre no mundo espiritual e se conecte. Gente, isso é tão profético que Jesus Cristo, a cidade de Jerusalém, Israel, estava alvoroçada. As pessoas vinham de todos os lugares, porque a festa de Pessa
que era uma das festas tradicionais do povo, iria se realizar no outro domingo, na outra semana. E Jesus, quando ele chega com os seus discípulos, Jesus ele dá ordem para os seus discípulos: vão à frente e já preparem uma Páscoa para nós antecipada. Arrume um lugar, uma casa que Deus vai mostrar. Amém? E nós vamos. Foi esse momento que Jesus ele dá um ponto inicial da ceia, mostrando a importância da ceia. Foi naquele momento especial, e os discípulos fizeram exatamente. Sabe o que Deus me mostrou para mim também? Eu estava orando. Eu não ia falar isso para você não, mas eu vou falar. Deus falou para mim que a sua esposa estava entrando, sentado na primeira, na segunda, na terceira cadeira, lá onde está o Dida, com uma camisa preta, uma calça branca, ou melhor, uma calça jeans e um sapato branco, se debruçando com o joelho em terra e dizendo: Pai, eu me arrependo, eu me arrependo. Ei, meu filho, eu já falei para você que o seu choro não é em vão. Eu já falei várias vezes para você que Deus ele vai cumprir o propósito dele